Agora para falar de corrupção. O Brasil ficou na posição 94ª, tá? Em um ranking de percepção de corrupção. O índice foi divulgado pela Transparência Internacional. Quem vai trazer todos os detalhes pra gente é a repórter Cássia Calonassi, direto aqui dos estúdios da Jovem Pan News. Bom dia, Cássia, para você. Bom dia novamente, Manu, Mark. O IPC é um dos principais indicadores de corrupção no mundo. Produzido pela Transparência Internacional desde 95, ele avalia países e territórios e atribui notas de 0 a 100 pontos. Quanto maior a nota, maior é a percepção de integridade do país. Ou seja, quanto melhor a posição no ranking, menos o país é considerado corrupto. O índice é composto pela combinação de 13 fontes de dados de 12 instituições independentes e especializadas em governança e análise de ambientes de negócios. Desta vez, o Brasil alcançou apenas 38 pontos, mesma nota obtida nas duas edições anteriores do índice. Apesar da pontuação não ter mudado, o país passou da 96ª para a 94ª posição entre 180 países. Então subiu 2 posições. Mas, segundo o estudo, essa pequena melhora no ranking não é porque o Brasil melhorou, e sim porque outros países pioraram. A posição do Brasil ainda é considerada muito irregular, estando abaixo de países, abaixo da média global de 43 pontos, e abaixo também dos países emergentes, que marcaram 39 pontos. Quem está no topo desse ranking é a Dinamarca, que somou 90 pontos, Finlândia e Nova Zelândia, que atingiram 87 pontos, Noruega com 84, Singapura, Suécia com 83. Já os países com as piores avaliações pelo IPC foram Somália com 12 pontos, Síria e Sudão do Sul com 13 e Venezuela com 14 pontos. No levantamento, a Transparência Internacional aponta alguns fatores que impactaram o resultado do Brasil. Segundo o órgão, o Brasil sofreu um retrocesso na capacidade de enfrentamento da corrupção. A entidade frisou no estudo que o orçamento secreto do Congresso pode ser considerado o maior esquema de institucionalização da corrupção dos últimos tempos, apontando que a sua criação impacta diretamente na qualidade de políticas públicas essenciais, além de estimular práticas irregulares nos municípios. A Transparência Internacional reforça ainda que a omissão da Procuradoria-Geral da República em sua atuação nos últimos anos causou um vácuo constitucional que foi preenchido pela exacerbação do papel do STF e do TSE. Como exemplo, a instituição ressalta que, sem poder contar com a PGR para pedir instauração de processos e medidas cautelares, ministros passaram a agir de ofício. Volto com vocês no estúdio. Obrigada, Cássia, pelas informações ao vivo aqui dos estúdios da Jovem Pan News. Bom, Mark, Brasil com um resultado péssimo nesse índice, e aí já está repercutindo aqui entre a nossa audiência, né? Que essa é a percepção mesmo da sociedade. Olha, esse estudo é bem importante, é o principal do mundo, né? E o Brasil mal, né? Mal. Comparado aí a repúblicas subdesenvolvidas da África. Esse é o nosso tamanho no quesito corrupção. Esse índice, ele é complexo, ele leva em conta vários fatores. Um deles é a liberdade de imprensa. Até é uma das máximas desse estudo. Quanto mais liberdade de imprensa, mais se divulga corrupção, mais as pessoas têm percepção de corrupção. Então ele é importantíssimo. E você veja, o que nos dá percepção de corrupção? Os ministros atuais. Vamos lembrar aqui rapidamente. Dos ministros que aí estão, dos 37 do Lula, pelo menos 3 estão com manchetes nesse momento sobre corrupção. A Daniela do Vaguinho, que é ligada a milicianos lá no Rio de Janeiro, tem aí inclusive denúncias e suspeitas que ela recebeu dinheiro da milícia no Rio de Janeiro. O Lula, que era tão contra a milícia, né, criticava o Bolsonaro por, segundo ele, ter relações com milicianos, agora parece que não vê problema na ministra miliciana dele. Aí tem o ministro de Comunicações, o Juscelino Filho, que uma boa reportagem, jornal Estado de São Paulo, inclusive, trouxe os detalhes que ele usou dinheiro do orçamento secreto, também criticado por Lula durante a campanha, para fazer asfalto numa estrada que liga a fazenda dele lá no interior do Maranhão. Coincidentemente, a irmã do ministro é a prefeita da cidade e eles teriam pago propina para funcionários federais para fazer a obra. Então ele pegou dinheiro do povo para meter no asfalto que liga a estrada dele. Anúncia grave. Aí tem o Valdir Góes, que é o ministro da Integração, que foi condenado por peculato no Superior Tribunal de Justiça, e assim vai.
Nenhum dos ministros sofreu qualquer tipo de censura pública do PT ou de Lula, né? Qualquer tipo de afastamento. Em um país sério, eles mesmos iam pedir para sair. Olha, eu vou sair aqui, né? Porque são denúncias graves, eu vou cuidar da minha defesa. Se tiver tudo certo, eu volto depois. No Japão seria assim, nos Estados Unidos seria assim, na Europa seria assim. Aqui, Manu, eles são inclusive festejados aí pela esquerda. Inclusive, Marco, eu ia trazer para você o dado que a apuração da equipe de reportagem do Estadão traz novas informações sobre Juscelino Filho hoje, tá? Diz que ele confessou mesmo, primeiro, que ele utilizou esse dinheiro para realizar esse asfalto em uma rodovia que dava acesso a uma terra sua, né? Uma fazenda, na verdade eram 8 fazendas que passavam justamente por aquela estrada, todas pertencentes à família dele. E uma nova apuração aqui do Estadão neste momento traz aí, ó, que ele gastou cerca de R$385 mil em viagens realizadas de helicóptero e passou o nome ali de 3 pessoas que teriam feito essas viagens, apresentando como 3 cabos eleitorais. As pessoas foram procuradas e disseram que nem conhecem o ministro. É isso, pois é. Mais um indício aí que ele não tem condições morais de exercer um cargo importantíssimo. É o ministro das Comunicações. Que, entre outras coisas, claro que cuida mais de questão de rádio, TV, de outorgas, dessa questão mais burocrática, mas é a comunicação do governo, tá na alçada do cara. Então, a comunicação do governo tem lá um ministro que tem fortes suspeitas de corrupção. É assim que a banda toca, é por isso que esse índice aí, a gente tá tão mal nele, viu, Manu? Inclusive com países como Argentina, Etiópia, Marrocos, Tanzânia. Então o Brasil empatou com esses países que são muito menores, não têm uma estrutura do Brasil, né? Exato, não, e são países, como eu disse aqui, subdesenvolvidos da África, nada contra a África, a gente tem que resolver, inclusive um plano do mundo, resolver lá a questão. Agora o Brasil tem mais condições que isso. Nós passamos por uma lava-jato, agora há pouco, que você pode criticar, teve excesso, mas o que ela descobriu ali é verdade, as pessoas devolveram dinheiro, ninguém devolve que não rouba. Então, depois da Lava Jato, a gente consegue ainda ter essa situação lamentável. E corrupção, a gente se acostuma no Brasil. Ah, corrupto, roubou. Olha, os ministros, mais um ministro com denúncia. Corrupção é assassinato. É o dinheiro que falta no posto de saúde para pagar o médico. Corrupção é falta de educação. É o dinheiro que falta para pagar melhor o professor. Corrupção é violência nas grandes cidades. É o dinheiro que falta para equipar melhor a polícia. Esse sujeito lá pegou dinheiro público. Aliás, dinheiro pagador de impostos, como ensinou a Margaret Thatcher. Não existe dinheiro público. O dinheiro é nosso, do nosso bolso que sai. Nós pagamos imposto, fica lá para eles gastar. Ele pegou o nosso dinheiro para fazer a estrada para ele. Será que lá a cidade dele não precisava de outro local que é mais utilizado pelo público com asfalto? Então, é uma obra praticamente pessoal. É isso. Então, a corrupção é nefasta, porque ela mata, ela agride, ela destrói as relações sociais. E é isso. E pelo jeito a gente retrocedeu cada vez mais. Mais de 40% da população da cidade, Mark, não tem asfalto nas ruas de casa e mais de 40% da população não tem saneamento básico. É o dado. Que bom, mano. Obrigado. É o dado que confirma o que eu disse aqui. Então, enquanto isso, né, o ministrão tá lá, bonitão, com a caminhonete zero, andando no asfalto. Enquanto o povo não tem asfalto, não deve ter saneamento básico também, não deve ter acesso à educação, não deve ter acesso à saúde. Então é disso que nós estamos falando.